Capítulo 125. Eu tenho que falar com minha esposa. Depois que Fei disse isso, as pessoas no pico da montanha leste estavam aterrorizadas. As armadilhas mágicas não eram coisas simples que qualquer um poderia obter. Apenas os magos que tinham pelo menos 4 estrelas podiam criá-las. Além disso, seria preciso muito poder mágico e uma tonelada de preciosos materiais mágicos. A razão pela qual elas eram tão raras era porque a taxa de sucesso era muito baixa. No entanto, uma vez que uma armadilha mágica foi criada, seu poder não pode ser subestimado. Se fosse usada corretamente, poderia criar o mesmo tipo de dano que um golpe completo do mago que criou a armadilha. De acordo com as lendas, os guerreiros e magos classificados pelo rank Lua e pelo rank Sol tinham sido presos e mortos por poderosas armadilhas mágicas rank Divino. De acordo com contos ainda mais antigos, as armadilhas mágicas que foram criadas pelos magos no rank Semideus mataram até mesmo deuses imortais durante a guerra entre os deuses e os demônios. Além disso, qualquer coisa que tivesse algo a ver com a palavra armadilha estava intimamente relacionada com coisas misteriosas, cruéis, súbitas, sorrateiras, malignas, astutas e mais. Magos gênios inventaram todos os tipos de armadilhas mágicas impensáveis. Entre os principais assassinatos no continente Azeroth, 9 deles têm capacidade de fazer armadilhas mágicas. Portanto, depois de ouvir Fei dizer que armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha leste, todos ficaram assustados, incluindo a princesa mais velha e Paris. Mas logo, algumas pessoas voltaram à razão. Impossível! Como você pode pagar por tantas armadilhas mágicas? Vocês são apenas um reino afiliado de nível 6. Nem na imaginação você poderia colocar armadilhas mágicas por aqui. Eu não acho que você pode comprar um item mágico mesmo se você vender todo o seu reino Chambord. Ah, sim. Você colocou armadilhas mágicas em torno do pico da montanha leste. Quem você está tentando assustar? Eu acho que ele é um pouco louco. Depois de ficar ferido tão severamente e sangrando tanto, este pequeno rei está prestes a morrer. Ele está perdendo a cabeça. Ele não sabe do que ele está falando. Os príncipes e emissários do reino Shanui e Shata se divertiram zombando de Fei um após o outro. Eles estavam tentando agradar a Paris, mas eles também estavam tentando aumentar sua própria coragem. Eles estavam realmente assustados com as ações anteriores de Fei. Vocês são um monte de tolos. Se vocês não acreditam em mim, vocês podem ir e experimentar vocês mesmos, Fei zombou. Estas armadilhas mágicas foram colocadas ao redor do pico da montanha leste depois que ele mudou para o modo assassino. Havia pelo menos 50 a 60 delas. Todas eram armadilhas mágicas de atributo fogo e relâmpago. Embora consumissem muito mana de Fei, eram relativamente fáceis de instalar, elas não custam nenhum material mágico precioso. Isso não seguia a compreensão das pessoas no continente Azeroth, mas nenhum deles sabia disso. Ah, vou tentar. Algumas pessoas são menos cautelosas. Era um guerreiro de uma estrela de atributo terra que falava. Ele era o escudeiro do príncipe Laio do reino Shanui. Depois de obter a aprovação do príncipe, ele saiu e foi até a saída. Ele foi astuto, ele não escolheu a mesma direção que o pobre guarda que foi transformado em carvão vegetal. Ele se dirigiu em outra direção. Contudo, voou. Depois de alguns passos, uma nuvem de fogo ardente apareceu no chão. Ela engoliu esse guarda arrogante imediatamente. Depois de alguns gritos, ele se transformou em uma pilha de cinzas no fogo. Sua energia de guerreiro de uma estrela não o ajudou muito. Ele foi quase instantaneamente morto. A chama vermelha era muito diabólica, estava queimando como se pudesse incendiar o ar. Depois que o guarda virou cinzas, sua arma e a armadura foram queimadas e se transformaram em um pote de ferro líquido e logo evaporaram. A temperatura da chama era tão alta que era definitivamente uma verdadeira chama mágica. Como pôde isso existir? Porra, é realmente uma armadilha mágica de fogo. Oh, meu Deus, então tudo que ele disse é verdade. Imediatamente, os príncipes que estavam rindo de Fei fecharam a boca. Eles olharam para a chama mágica como se fosse do inferno. Então, existem armadilhas mágicas.
Este pequeno rei foi sincero, todos pensavam. O príncipe Liu do reino Shanhui ficou especialmente petrificado. Ele estava planejando testar a própria rota para provar que Fei estava errado. Felizmente para ele, ele de repente decidiu deixar seu guarda pessoal testá-la primeiro. Caso contrário, a pessoa que seria queimada e transformada em cinzas seria ele. Fei zombou quando olhou ao redor. Sua expressão disse às pessoas do lado de Paris que ele não as via como ameaças. Paris já havia percebido algo a este ponto. Seus lindos olhos examinavam o chão, centímetro por centímetro, mas os olhos humanos não conseguiam detectar armadilhas mágicas. Ela nem conseguiu detectar nada com sua técnica especial de busca de energia. Essa era a característica assustadora das armadilhas mágicas. Antes de serem ativadas, as pessoas não conseguiam encontrá-las sem técnicas especiais. Paris acenou com a mão para o assassino de amarelo. O assassino que estava usando uma lâmina entendeu o sinal. Ele saltou enquanto ele balançava a lâmina, um traço de energia de atributo água azul que tinha 6 ou 7 metros de comprimento. Deixou sua lâmina e voou para uma direção. Bum! Bum! Bravo! Bravo! Muitas armadilhas mágicas que ficavam a 5 ou 6 metros de distância foram desencadeadas quando o traço de energia passou por elas. Em um instante, nuvens de fogo queimado e traços de relâmpago surgiram do nada e começaram a dirigir-se ao assassino. O assassino usou sua energia de atributo de água e criou um escudo ao redor dele. No entanto, o poder do relâmpago e do fogo foi tão forte que o escudo feito a partir da energia do guerreiro de 4 estrelas quebrou. Ele ficou ferido e recuou desordenadamente. Neste ponto, todos no pico da Montanha Leste perceberam a situação em que estavam. Essa cena demonstrou claramente tudo que o pequeno rei disse. Embora este rei tivesse um buraco ensanguentado em seu peito que dava para ver através, ele, de fato, colocou secretamente inúmeras armadilhas mágicas altamente prejudiciais ao redor do terreno. Com estas armadilhas, as pessoas que não estavam no ranking de 4 estrelas nunca poderiam sair daqui vivas. Muitas pessoas tinham um sentimento estranho. Se este pequeno rei não estivesse gravemente ferido, ele se tornaria o único vencedor dessa gigantesca conspiração e luta. Não se preocupe, eu tenho uma ideia. Temos que capturá-lo primeiro. Ele deve ter salvado um caminho seguro para ele mesmo sair. O açougueiro Sandro, que anteriormente se disfarçou como Modric, rapidamente pensou em uma estratégia. Depois de ver que Fei estava ferido e estava com dificuldade em ficar em pé, ele sentiu que essa era a melhor oportunidade para ganhar mérito na frente de Paris. Ele imediatamente saiu correndo da multidão e mirou em Fei. A expressão de Paris mudou, mas ela não disse nada. Ela percebeu que não era mais capaz de compreender esse pequeno rei. Ela nunca se sentiu confusa e isso abalou sua vida. Antes de tomar decisões, ela estava disposta a deixar o açougueiro Sandro testar Fei novamente. O açougueiro Sandro foi rápido. Ele era um guerreiro de 4 estrelas do atributo fogo. Enquanto ele corria até Fei, ele moveu suas mãos e a energia vermelha de fogo em suas mãos se transformou em um dragão de fogo que rugia. Ele voou até Fei com todo o seu poder e força. Fei inclinou o corpo para a direita e esquivou desse golpe letal. No momento seguinte, ele fez algo que quase levou Sandro ao colapso. Com um leve balanço de mão, uma garrafa de poção vermelha apareceu na palma de sua mão. Ele a bebeu e a lesão assustadora que foi causada pela garra de ferro se curou rapidamente. Foi tão rápido que a cura era visível para os olhos humanos. O dorso do músculo e da carne torcia-se e entrelaça-se, e o buraco no corpo de Fei fechou-se. Em apenas 10 segundos, as feridas no corpo de Fei se recuperaram completamente e ele voltou à sua condição máxima. O rosto do açougueiro Sandro ficou feio, como se ele fosse golpeado por um par de calçados sujos centenas de vezes. A única razão pela qual ele foi corajoso o suficiente para atacar Fei foi porque viu que Fei estava ferido. Quem poderia dizer que isso aconteceria? A cena de Fei decapitando o assassino de branco apareceu na mente de Sandro. O assassino de branco era muito mais forte que ele. O açougueiro estava aterrorizado. Ele ignorou sua honra e orgulho enquanto ele se virou e tentou escapar.
No entanto, Fei nunca lhe daria chance. Fei odiava esse cara que adorava fazer cosplay e esgueirar-se para atacar outras pessoas. Ele pisou e usou o exaltou do bárbaro. Ele se transformou em uma sombra e perseguiu o açougueiro. Seus dedos agarraram o ombro de Sandro como um gancho de ferro. Ah, te enganei. Morra. Enquanto os dedos de Fei estavam prestes a tocar o ombro de Sandro, Sandro parou de fugir, virou-se e riu com orgulho. Seus punhos apontaram instantaneamente para a cabeça de Fei. Fei sentiu imediatamente o perigo. A energia em torno do punho tinha uma forte e firme pressão sobre ele. Parecia que esses dois punhos podiam destruir qualquer coisa em seu caminho. Este não era o poder que um guerreiro de 4 estrelas deveria terça-feira. Ah, eu sabia. Como eu previ. Neste momento crítico, Fei de repente interrompeu sua perseguição. De alguma forma, a inércia desapareceu. Seu corpo congelou como se o tempo estivesse em pausa. Fei se esquivou facilmente do ataque furtivo planejado por Sandro. Ele então agarrou o braço do Sandro e puxou-o para si mesmo. A grande força fez Sandro perder o controle do seu corpo enquanto voava até Fei. Impossível, como você pode, man? Antes que ele pudesse terminar, o punho esquerdo de Fei explodiu sua cabeça. O sangue vermelho e o cérebro branco voaram por toda parte. Daria a qualquer um que assistisse pesadelos. O açougueiro Sandro, que feriu 2 guerreiros de primeira linha, foi morto sem ter a chance de implorar por misericórdia. Fei se abaixou e pegou 2 anéis de prata do cadáver de Sandro. Ele descobriu há muito tempo que o açougueiro tinha uma arma misteriosa que era como um item mágico. Esta arma poderia aumentar a condensação da energia do guerreiro e aumentar instantaneamente o danos de um ataque. Era a melhor arma para ataques furtivos. Foi por causa desses 2 anéis de prata que o açougueiro pode ferir tanto a menina de vestido roxo quanto a Arshavin, o deus da guerra de Zenith. Caso contrário, ele nunca poderia ferir nenhum deles, mesmo que ele atacasse furtivamente. Depois de deixar o cadáver de Sandro, o sorriso do tipo demoníaco apareceu no rosto de Fei pela terceira vez. Ah, outro. Estou me sentindo ainda melhor. As pessoas do lado de Paris estavam ficando loucas. Se fingir de fraco. Esta foi a própria definição de fingir ser fraco. Quem poderia ter pensado que este pequeno rei tinha essa misteriosa poção de cura que poderia acelerar a recuperação rapidamente? Eles não esperavam que um guerreiro de alta classificação de estrela do seu lado iria morrer sob os pés de Fei novamente. Sob o sol dourado da manhã, o pico da montanha leste se transformou em outra coisa. 4 cadáveres sem cabeça ao redor de Fei, Erzen, o Kocha, o assassino de branco, e Sandro. Todos sentiram que estavam tendo um pesadelo louco. O que está acontecendo? Como esse pequeno rei pode matar 3 guerreiros de rank 4 estrelas e um guerreiro 5 estrelas com facilidade? O deus da guerra está brincando com a gente. Se isso é um pesadelo, me deixe ver o fim desse pesadelo logo. Eles pensaram. Retire estas armadilhas mágicas, e eu não vou manter você como responsável por tudo o que você fez. Paris intensificou. O sorriso já não era visível no rosto da beldade. Sua expressão fria era atraente em sua própria maneira. Ela olhou para Fei e suspirou involuntariamente. Você ganhou, você é o vencedor hoje. Eu nunca teria pensado que a competição de morte entre Tanasha e eu terminaria assim. Cada uma de nós colocou tanto esforço nisso e ainda não posso acreditar que você é o vencedor final. No entanto, tenho certeza de que você entende a situação atual. Exceto pelos 2 guerreiros de 4 estrelas e eu, também há outro guerreiro de 5 estrelas. Mesmo se você tiver muitas armadilhas mágicas instaladas, o máximo que você pode ganhar é que ambos os lados estão gravemente feridos. Você também pode não sair daqui vivo. Só Paris sabia o quão infeliz ela estava quando disse isso. Havia os 2 assassinos que usavam lâminas amarelas. Ambos eram 2 guerreiros de 4 estrelas. O assassino que usava a espada era um guerreiro de 5 estrelas. A própria Paris também era uma guerreira de 4 estrelas. Da sua perspectiva, eles ainda tinham uma chance, mesmo que tivesse que lutar com Fei de frente. O pior que aconteceria seria perder mais da metade do seu pessoal.
Mas ela também sabia que a situação estava fora de seu controle. A situação era estranha desde o início. Este pequeno rei a tinha surpreendido várias vezes na última hora. O que mais preocupava era que a princesa mais velha ainda não tinha mostrado seu trunfo. Portanto, Paris decidiu fazer um acordo. O rei arrogante estava tirando lentamente seus trunfos, mas ela não tinha mais cartas na manga. Contudo, vovó, você está finalmente desistindo? Fei sorriu para a beldade na frente dele. Ele pensou seriamente por um momento e respondeu enquanto ele esfregava a cabeça. Eu tenho que falar com a minha esposa primeiro. Em seguida, ele fez algo que realmente quebrou o último fio mental que estava mantendo as pessoas da Montanha Leste juntos.